Olá, alunos da turma AT 44 e 46, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje na nossa 16ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave e hoje nós iremos falar sobre cirurgia cardíaca. Mais em específico, eu vou falar com vocês sobre revascularização, como acontece o processo de revascularização e troca valvar, quais os tipos de troca valvar que pode acontecer aí no ser humano, né? Lembrando aí que a gente pode ter uma válvula biológica ou uma válvula mecânica, tá? E aí vou expressar para vocês a vantagem e desvantagem de cada uma delas, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta aí via portal que nós iremos nos falando, ok? Então, vamos lá. Cirurgia cardíaca. Cirurgia cardiovascular é a especialidade médica que se ocupa do tratamento cirúrgico das doenças que acometem o coração. Então, desde um cateterismo, stent, uma revascularização, tudo que envolve procedimento cirúrgico cardíaco, né, é denominado aí como cirurgia cardiovascular. Dentre as cirurgias mais realizadas está a revascularização miocárdica, onde o cirurgião tenta refazer a circulação de um território do músculo cardíaco que está sendo mal perfundido devido a uma obstrução coronariana. Então, essa revascularização ela pode acontecer aí por causa de um infarto, né, de uma área obstruída por um trombo, enfim. Outras cirurgias comumente realizadas são as que visam correção das doenças que acometem as válvulas cardíacas e a artéria aórtica, que no caso são as trocas valvar, tá? Em muitas cirurgias cardíacas, há necessidade de parada total do coração. Neste momento, estabelece-se circulação extracorpórea e todo movimento sanguíneo, bem como a oxigenação do mesmo, se dá por aparelhos. Então, existe um equipamento chamado circulação extracorpórea, né, que toda cirurgia cardíaca, né, para que o coração não bata, né, não bombeie no momento da cirurgia cardíaca, é desviado o fluxo que esse coração iria bombear para essa máquina, o coração para de bater e a máquina é que faz todo o bombeamento sanguíneo para todos os órgãos do corpo, semelhante à função aí do coração, né? Então, esse bombeamento ele é interrompido, o fluxo é desviado para essa máquina, a máquina faz todo o procedimento, a função do coração, enquanto os cirurgiões realizam o procedimento cirúrgico cardiovascular, tá? Após o término, né, é reconectado o fluxo ali nos canais sanguíneos do coração e desligado a máquina para que o coração bombeie assim como função normal, tá? É claro que para manuseio dessa máquina, né, precisa ter um profissional habilitado para manuseio aí da circulação extracorpórea, normalmente é um anestesista, um cirurgião, né? Esse profissional é chamado perfusionista, né? É ele que vai ficar ali do lado da máquina durante todo o procedimento cirúrgico que for realizado no paciente, tá? Ele vê a questão sanguínea, sinais vitais, né? Se tiver alguma divergência, né, ele comunica aos demais membros ali da equipe quanto a isso, tá? A circulação extracorpórea consiste na substituição temporária das funções de órgãos vitais de um paciente, como coração e pulmão, quando eles estão inoperantes durante uma complexa cirurgia cardíaca. Ela é utilizada em mais de 80% das cirurgias cardíacas, podendo também ser empregadas em cirurgias intracardíacas, transplantes ou quimioterapias isoladas de membro. O profissional habilitado a operar a máquina de circulação extracorpórea é denominado de perfusionista. Então, é o profissional habilitado, como eu falei para vocês, ele fica todo momento manuseando lá os níveis da máquina extracorpórea, tá?
O termo circulação extracorpórea pode receber vários outros nomes como SEC, perfusão, perfusão extracorpórea, perfusão cardíaca, assistência circulatória mecânica, entre outros. O perfusionista é o membro da equipe habilitado para operar a máquina de circulação extracorpórea e demais acessórios, sendo responsável pela manutenção das funções cardiorrespiratórias do paciente durante o procedimento, além do seu equilíbrio bioquímico, homeostático e hidroeletrolítico. Este profissional deve reunir qualidades como agilidade, atenção, compromisso, consciência, ética, precisão, responsabilidade e principalmente interdisciplinaridade. Então, esse profissional, né, ele vai ser o coração, né? Vai ser o órgão vital do paciente, né? Ele que vai monitorar a máquina aí, extracorpórea. Então, ele precisa estar atento, ligado a todos os parâmetros ali da máquina, né? Desde uma queda de saturação sanguínea, né? Desde uma pressão arterial alterada, uma hipotensão, uma hipertensão, né? Tudo isso, esse perfusionista, né, o profissional aí que manuseia essa máquina, ele precisa estar atento, inclusive ao balanço aí hidroeletrolítico, né? Por isso que é tão importante até mesmo durante a cirurgia ter esse controle de balanço hidroeletrolítico, tá? Cirurgias mais comuns, revascularização e troca valvar. Então, esses dois tipos de cirurgia são as mais comuns, né? Realizado mais frequentemente aí nas histórias de cirurgia cardíaca, tá? E aí a gente vai falar sobre cada um deles agora, tá bom? Cirurgia cardíaca revascularização, também conhecida como ponte safena, a cirurgia de revascularização do miocárdio é um procedimento por meio do qual o cirurgião utiliza um segmento de aorta ou veia para desviar sangue da aorta para as artérias coronarianas. Então, essa ponte safena, né, essa revascularização, normalmente é retirado lá a ponte safena mesmo, né, do paciente que encontra-se nos membros inferiores, né, retira-se um pedaço dessa ponte safena e instala lá no coração. É como se eu desviasse o caminho sanguíneo, né, criasse um outro caminho, né, dentro do coração com aquela ponte safena, né? Então, se tá obstruído lá uma artéria, né, coronariana, e mesmo eu ter feito instalado lá, né, por cateterismo, um balão ou estente, não teve resultado, muitas vezes esse paciente é submetido à revascularização. Então, o cirurgião cardíaco, ele retira uma ponte safena dos membros inferiores, né, que depois aí não vai ter não vai afetar a mobilidade nem nada, né, instala lá no coração, só que ele desvia o fluxo sanguíneo, ele cria um novo caminho sanguíneo aí. Quando é indicada? O que determina o tipo de tratamento a ser seguido é a extensão da doença coronariana, a gravidade dos sintomas, entre outras condições. Então, como eu falei para vocês, às vezes, quando a minha artéria coronariana está obstruída, eu consigo aí, né, o médico, no caso aí, cardiologista, ele consegue fazer o procedimento de cateterismo, né, de stent aí, uma angioplastia, né, mas em alguns casos, como a área é muito atingida, né, a área atingida cardíaca é extensa, se opta por fazer a revascularização. Como funciona? Após a realização do cateterismo cardíaco, a visualização da extensão da doença coronariana, ocorre discussão médica entre o cardiologista clínico, hemodinamicista e cirurgião cardiovascular, para definir qual a melhor forma de tratamento para então apresentar ao paciente quais as opções possíveis. O paciente que fará este procedimento passará por avaliação com o clínico do hospital, anestesista e psicólogo antes de realizar o procedimento, para que toda e qualquer dúvida possa ser esclarecida.
O paciente revascularizado permanecerá internado na unidade de terapia intensiva no pós-operatório imediato e terá alta para o quarto de acordo com a evolução clínica. Então, 90% dos pacientes cardiológicos, né, após cirurgia cardíaca, eles precisam ser internados em uma unidade de terapia intensiva adulta ou uma unidade de terapia intensiva coronariana, se caso esse serviço, esse setor estiver presente na instituição, tá? Por quê? Porque esses pacientes, eles são de alto risco, né? Lembrando, nós acabamos aí de realizar, né? A equipe médica acabou de realizar um procedimento cardíaco, um órgão vital para esse paciente. Então, qualquer disfunção que possa ter no período aí de 24, 48 horas, né? Pode ser fatal para o nosso paciente. É por isso que ele é considerado paciente grave, né? E nesse caso, ele é internado aí numa unidade de terapia intensiva. A alta hospitalar normalmente ocorre em 5 dias após o ato cirúrgico. No entanto, cada paciente é avaliado individualmente, o que faz com que essa estimativa possa variar. A cirurgia de revascularização do miocárdio cria um novo percurso para o fluxo sanguíneo. Então, lembra que eu comentei para vocês? Quando o cateterismo não é efetivo, né? Porque a área atingida foi extensa, essa revascularização, ela cria um outro caminho para o fluxo, né? Então, imagine que o coração é a minha mão, né? Então, eu vou conectar a minha ponte safena do começo que não foi atingido da minha artéria coronariana e vou conectar até a área em que eu preciso que o fluxo chegue, né? Frequentemente, o bloqueio da artéria ocorre nos primeiros 2 centímetros dos ramos maiores que suprem o coração. Os menores ramos usualmente não estão comprometidos até uma idade mais avançada. Assim, torna-se possível introduzir uma fonte nova de sangue da artéria logo adiante do bloqueio. O fluxo sanguíneo vai percorrer um caminho alternativo até atingir o tecido muscular cardíaco ali onde é requerido. Uma vez que o volume e a pressão de sangue são restauradas pelo procedimento cirúrgico, avaliam-se os sintomas decorrentes da malnutrição e a hipóxia, né, que é a falta de oxigênio do músculo cardíaco. A veia safena é a mais comum material utilizado na reconstrução desse novo percurso. Também se usa a artéria mamária interna esquerda, que é até mais resistente à deposição arteriosclerótica que as próprias coronárias. Ambos cumprem a função de fornecer ao músculo o suprimento de sangue necessário à função contrátil. Então, é a nossa famosa ponte safena, né? Ou artéria mamária, né? São esses 2 tipos aí que podem ser utilizados no procedimento de revascularização. Aspectos técnicos. É difícil, embora não impossível, costurarem-se finas artérias e veias uma nas outras com o coração batendo. A introdução do dispositivo de circulação extracorpórea, que é uma máquina coração-pulmão, permitiu ao cirurgião suspender temporariamente os movimentos cardíacos enquanto essas delicadas ligações são executadas. Então, quando o procedimento às vezes é simples, né, não precisa ter a interrupção dos batimentos cardíacos, são coisas simples até que não se realiza aí a introdução do dispositivo de circulação extracorpórea. Mas quando se trata de revascularização, troca valvar, que o coração não pode estar batendo no momento em que o médico, lá, o cardiologista, esteja fazendo o procedimento, aí é inserido aí esse dispositivo de circulação extracorpórea que nós já falamos um pouquinho sobre ela, tá? Durante a operação, as funções de órgãos como cérebro, rins e fígado são plenamente mantidos por essa circulação artificial. Após completar o enxerto, as contrações cardíacas são restauradas e as tarefas de circulação são devolvidas ao coração e ao pulmão.
A bomba extracorpórea é removida do sistema vascular do paciente, a anticoagulação é revertida e a cirurgia está terminada. Uma típica cirurgia de revascularização do miocárdio começa com uma incisão vertical do peito. Então, é bem aqui no externo que é feita essa incisão para separação, abertura e visualização do coração. O osso frontal do tórax, o externo, é cortado com uma serra especialmente desenhada para tal e é separado com um artefato apropriado. Então, se faz o uso de um espaçador também, tá? Com a abertura do externo e o afastamento dos tecidos moles, permite-se o acesso à membrana que envolve o coração, o pericárdio, que recebe uma incisão. Em seguida, o cirurgião remove a artéria mamária interna da parede do tórax, de modo a obter uma artéria doadora para o enxerto. Simultaneamente, o cirurgião assistente prevê um vaso doador adicional, normalmente a grande veia safena, a partir da coxa ou da panturrilha. Então, as veias safenas, elas ficam nos membros inferiores, né? Pode ser aí tanto da panturrilha, né, como aí da parte da coxa, né? Como a perna contém muitas veias redundantes, a circulação de retorno não será comprometida. Então, mesmo o médico retirando essa ponte safena, cauterizando para que não haja sangramento, né, não há nenhum impacto aí nos membros inferiores, tá bom? Após a coleta dos vasos doadores, o sangue do paciente recebe substâncias para que se não venha a coagular em contato com o equipamento de circulação extracorpórea. São feitas as conexões desses equipamentos com a circulação do paciente, que tem então a temperatura corporal reduzida por meio da refrigeração do sangue que circula pela máquina. Além disso, os fluxos sanguíneos do coração e do restante do corpo são separados por meio de um grampo vascular, que é um clamp, aplicado à aorta, logo abaixo da inserção da cânula do retorno arterial. Então, lembra que eu falei para vocês? É interrompido o fluxo que é enviado, né, é restrito ali ao coração e é ligado à máquina de circulação extracorpórea. E aí, quando acaba o procedimento cirúrgico, se tiver tudo ok com os parâmetros do paciente, é desinstalado a máquina e desclampado aí esse fluxo cardíaco, tá? As artérias coronarianas são então perfundidas com uma solução de potássio a baixa temperatura. Imediatamente o coração para, resfria e relaxa-se. O corpo é preservado pelo fluxo de nutrientes advindos do circuito coração-pulmão, enquanto o coração é preservado pela baixa temperatura e por outras condições manejadas pela equipe cirúrgica. Quando o coração, afinal, se recupera de seu repouso temporário, a circulação extracorpórea pode ser gradualmente retirada. Só após estar o coração batendo perfeita e vigorosamente, o equipamento é removido. O anticoagulante é revertido quimicamente e o cirurgião inspeciona, controla sangramentos restantes e fecha as incisões. Então, se tiver tudo ok, o coração estiver batendo, né, estiver tendo o retorno e o fluxo sanguíneo, os parâmetros, né, de sinais vitais, ventilatórios estiverem todos ok, né, se desinstala essa máquina e o médico cirurgião vai reestruturar ali a caixa torácica, tá bom? Após a completa recuperação da cirurgia, a vasta maioria dos pacientes pode retornar suas atividades de vida diária, inclusive exercícios, viagem e trabalho. Claro, tudo isso em moderação, né? É uma recuperação lenta, né? Mas o paciente, né, quando recebe alta, ele pode voltar à sua rotina normal, claro que com moderação. Cuidados pós-procedimento de revascularização. Os cuidados após a alta serão passados pelo cirurgião, bem como medicamentos a serem utilizados e o retorno no consultório. Então, é claro que esse paciente
Depois que fez o procedimento cirúrgico, que ficou internado, que teve alta, ele precisa fazer um acompanhamento em consultório com o cardiologista, tá? Isso não é uma nem duas vezes, não. Isso é periodicamente e aí até se tornar anual ou não precisar mais, tá bom? Lembrando que é de extrema importância manter o acompanhamento com o cardiologista clínico. Cuidados de enfermagem na revascularização. Esclarecer e orientar, medicar, dados antropométricos, sinais vitais, realização de exames complementares, se for o caso, né? Verificar presença de alergias, doenças e cirurgias prévias, higiene e conservação de dentes, né? Então, se meu paciente usar prótese, eu preciso pedir para que ele retire, eu preciso entregar pro acompanhante, justamente porque ele não pode ir com prótese dentária, né, móvel para o centro cirúrgico, tá? Proporcionar oxigenação tecidual adequada, detectar e prevenir alterações cardíacas, manter o equilíbrio hidroeletrolítico, então fazer lá meu balanço hídrico, né? Aliviar a dor, manter circulação cerebral adequada, promover rápida e segura recuperação, recepcionar o cliente, conectar os aparelhos, conectar o tubo orotraqueal ao respirador. Isso é claro se o paciente estiver entubado, né? Isso normalmente aí é pós-procedimento cirúrgico. Checar fixação e posição do tubo orotraqueal, aspiração orotraqueal se for necessário, e puncionar e conferir os frascos, né? Agora a gente vai entrar no assunto de troca valvar, né? Lembrando que aí a gente tem as nossas válvulas aórticas, né? E muitas vezes elas podem estar danificadas, né? A válvula, ela lá na questão tanto a mitral quanto a aórtica, ela ajuda aí nesse fluxo sanguíneo, tá? E muitas vezes elas podem estar obstruídas com algum coágulo, né? Ou até mesmo danificada por alguma patologia em específico, tá? E aí é necessário ter essa troca valvar, tá? O coração possui 4 válvulas que funcionam abrindo e fechando para o correto direcionamento do fluxo de sangue. Do lado esquerdo do coração estão as válvulas mitral e aórtica, que são as mais acometidas por problemas. Aí eu deixei aí para vocês o desenho aí do nosso coração, né? Com os tipos de válvula, onde elas estão localizadas, pulmonar, tricúspide, né? Os ventrículos, tá tudo certinho aí por curiosidade, né? Eu deixei aí como uma ilustração para entendermos aí a localização das válvulas. Quando o paciente apresenta problemas mais graves nas válvulas, é necessário o conserto ou a troca das válvulas por prótese. Essa prótese pode ser mecânica, né? Ou biológica, tá? Quando o tratamento é realizado através da cirurgia, pode ser efetuado com auxílio de vídeo, diminuindo o tempo de internação e, consequentemente, o retorno às atividades. É claro que cada paciente é um paciente diferente, tem um plano terapêutico diferente, né? Então, não necessariamente vai ser por vídeo, né? Essa troca valvar em todos os pacientes, tá? Quando é indicado, o diagnóstico é realizado por meio do ecocardiograma transtorácico. Então, como se fosse um ultrassomzinho cardíaco, o médico observa lá que a válvula, ela tá com algum problema, né? E aí solicita aí essa troca valvar. Depois de ter feito o diagnóstico, o cirurgião definirá a melhor técnica para realizar o procedimento. O paciente que fará esse procedimento passará por avaliação com o clínico do hospital, anestesista e psicólogo, antes de realizar o procedimento, para que toda e qualquer dúvida possa ser esclarecida. Então, é claro que antes de fazer procedimentos cardíacos, o paciente vai estar com receio, com dúvidas, né? Então, é necessário ter todo esse apoio aí da equipe multi, tá? Os cuidados após a alta serão passados pelo cirurgião, bem como medicamentos a serem utilizados e o retorno no consultório. O paciente operado permanecerá internado na unidade de terapia intensiva no pós-operatório imediato e terá alta para o quarto de acordo com a evolução clínica. Então, também
por se tratar aí de um órgão vital, coração, muitas vezes, né, a maioria das vezes o paciente vai direto depois do procedimento cirúrgico para uma internação de UTI e fica lá por 24, 48 horas, dependendo da sua evolução, até ter alta para uma enfermaria, tá? Os portadores de próteses valvares mecânicas precisam ter disciplina quanto à medicação de anticoagulante. Então, diferente da prótese biológica, né? Quando se tem a prótese mecânica, o paciente toma anticoagulante para o resto da vida, né? Porque a mecânica, ela não tem um processo de absorção, né? Então, muitas vezes pode ficar alguns trombos, né, ali na mecânica e pode obstruir a válvula. É por isso que os pacientes que fazem troca valvar por valvares mecânicas, eles precisam tomar anticoagulante frequentemente. Afinal, a prótese mecânica possui maior risco de formação de trombos, que são os coágulos, do que a biológica. Risco de formação de trombos. A prótese valvar mecânica é feita de metal e não possui nenhum componente eletrônico, como pilha, transissor, etc. Na sua grande maioria, são apenas 2 discos de metal que abrem e fecham por diferença de pressão. Em contato com o sangue, o metal faz com que haja uma tendência de formação de coágulos em volta da prótese. Assim, se um coágulo se formar no meio dos discos, pode causar o mau funcionamento da prótese e comprometer o seu desenvolvimento. É por isso que se utilizam os anticoagulantes, tá? A formação do coágulo é um risco relacionado à prótese mecânica. Por isso, sempre temos a associação entre válvula mecânica e anticoagulação. Medicação anticoagulante. As complicações ocasionadas pela formação de coágulos junto à prótese mecânica devem ser evitadas com o uso correto de medicação anticoagulante. Essa medicação é imprescindível para o portador de prótese valvar mecânica. Controle adequado da anticoagulação. Outro ponto importante que exige disciplina do portador de uma prótese mecânica é o controle periódico da anticoagulação. Esse controle é realizado através de um exame de sangue e com acompanhamento do cardiologista clínico, que define a periodicidade. Então, é o médico lá que vai definir qual o melhor anticoagulante e como ele irá acompanhar o efeito dessa medicação no paciente, tá? O exame de controle de anticoagulante é simples, mas fundamental. O que é prótese biológica? É uma prótese de origem biológica heteróloga, né, que é não humana, de origem porcina, que é pelo porco, ou bovina, tratados com substâncias, deixando-as sem células vivas e, portanto, não causam prejuízo. Então, essa válvula, essa prótese biológica, ela pode ser tanto do porco, né, a válvula porcina, quanto a bovina, pelo do boi. E aí é realizado todo um procedimento de limpeza dessa válvula com substâncias até que não haja nenhuma célula viva e é realizada essa troca valvar no paciente, tá? O que é uma prótese mecânica? A gente já falou, mas eu volto a reforçar aí. Conhecida também como prótese metálica, de fato atualmente é feita por carbono pirolítico, um processo industrial que envolve alta tecnologia. Quais as vantagens e desvantagens da prótese biológica? A principal vantagem, não precisa tomar o remédio chamado anticoagulante, ela é silenciosa. Então, quando se tem a troca valvar biológica, o paciente não precisa tomar anticoagulante, tá? Desvantagem, desgasta-se ao longo do tempo e, portanto, tem que ser trocada após alguns anos, dependendo da idade do paciente e da posição mitral aórtica. Qual a vantagem e desvantagem da prótese mecânica? A vantagem: normalmente não desgasta-se ao longo do tempo e, portanto, pode não precisar ser trocada. Desvantagem: precisa tomar um remédio chamado anticoagulante para sempre.
faz um barulhinho tipo relógio, contraindicado em portadores de coagulopatia, neurisma cerebral, gastrite crônica ou tendência à hemorragia, porque se o paciente vai ingerir e se precisa tomar para o resto da vida anticoagulante, se ele já tem essas patologias associadas, o paciente por qualquer motivo ele pode sangrar, seja cerebral, né, seja por uma hemorragia intensa, tá? Eu deixei esse quadro aqui para vocês, que é um resumão das vantagens e desvantagens aí da utilização de prótese mecânica e prótese biológica, tá? Então, quando vocês tiverem aí um tempinho, vocês podem estar lendo tudo isso que eu acabei de citar, mas de uma forma mais resumida. Quais são as complicações possíveis na cirurgia de troca valvar mitral? A cirurgia cardiovascular interfere literalmente com o funcionamento de todo o organismo. Isso implica a possibilidade de qualquer sistema entrar em falência. Complicações possíveis de uma cirurgia do coração. Sistema cardiovascular. Pode acontecer aí arritmias, bloqueios cardíacos temporários ou definitivo, baixo débito cardíaco, insuficiência valvar residual, comunicação de câmerais residuais, disfunções ventricular, vasoplegia, choque, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, dificuldade de retirar ou desmamar drogas vasoativas, necessidade de balão intraórtico e infarto agudo do miocárdio. Sistema renal, né? Pode aí ter uma danificação da insuficiência renal aguda, hemoglobina, necessidade de diálise no pós-operatório, etc. É claro que todas as cirurgias, elas possuem algum tipo de risco, né? E principalmente as cardiovasculares, né? Porque nós estamos aí, a equipe, né? A equipe cardíaca está lidando com o órgão vital. Então, pode ter aí alguma deficiência no sistema cardiovascular, no sistema renal, no sistema hematológico, enfim, até no sistema respiratório, pensando no retorno aí dessa circulação, tá? Sistema hematológico, coagulopatia, que é a alteração na capacidade de formar coágulos pelo organismo, anemia, plaquetopenia, que é a queda do número das plaquetas, hemólise, sangramento por coagulopatia. Sistema respiratório, dificuldade em oxigenação, edema pulmonar, lesão pulmonar mínima, lesão pulmonar importante, necessidade de altas concentrações de oxigênio, necessidade de suporte com ventilação mecânica prolongado, necessidade de traqueostomia, derrame pleural, etc. Lembrando que, gente, não é isso que vai acontecer com todos os pacientes, mas são riscos, né? Fatores de risco, são possíveis complicações que podem surgir aí, tanto no transoperatório como no pós-operatório, tá? Complicações infecciosas, broncopneumonia, infecção urinária, infecção de pele, mediastinite, que é infecção cirúrgica profunda, endocardite, infecção em catéteres, etc. Sistema nervoso, acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, irritabilidade, confusão, alteração no sono e apetite, alteração no humor, paraplegia, etc. Específicas: calcificação do anel mitral importante, bloqueio cardíaco, necessidade de marca-passo, embolia cerebral, infarto do miocárdio, baixo débito cardíaco pós-operatório e disfunção atrioventricular. Então, todos esses são possíveis complicações ao decorrer aí do processo de cirurgia cardíaca, tá? Tanto para revascularização como para troca de válvula, desculpa. Cuidados de enfermagem aí para troca valvar. Então, verificar os sinais vitais, administrar medicação prescrita, curativo da ferida operatória, né? Então, quando o paciente sai do centro cirúrgico, vai para a UTI, normalmente ele está com dreno, é necessário fazer curativo daquela incisão cirúrgica, do dreno, né? Ajudar na mudança de decúbito, orientar quanto ao procedimento cirúrgico, deambulação, elevação de membros inferiores, supervisionar preparo intestinal e vesical, alimentação e dispneia.
retirada de pontos da incisão cirúrgica e orientar autocuidado de limpeza de ferida operatória. Agora nós iremos entrar nos assuntos de dreno de tórax, tá? Principalmente as cirurgias de alta extensão cardíaca, né? A questão de revascularização cardíaca, que é uma cirurgia longa e extensa. O paciente, quando sai do centro cirúrgico e vai para a unidade de terapia intensiva, ele vai com um dreno torácico, tá? Porque, né, o médico, o cirurgião cardíaco, ele manipulou muito aquela área cardíaca. Então, se ele não coloca um dreno, né, para filtrar aquele sangue, aquela secreção ela pode ficar parada ali na caixa torácica e pode causar uma infecção, alguma complicação muito séria. Por isso que esse paciente ele já sai com um dreno de tórax do centro cirúrgico, tá? Porque se ficou algum resíduo, né, alguma secreção, né, tudo aquilo vai ser filtrado, né, que seja aí pelo dreno de tórax, drenado na verdade, né. Um dos principais aliados no controle do sangramento no pós-operatório são os drenos de tórax, inserido no final da operação, antes do fechamento hermético do mediastino. É por meio deles que possíveis sangramentos e outros derrames cavitários torácicos secundários ou ato cirúrgico podem ser eliminados, evitando-se complicações pós-operatórias como pneumotórax, hemotórax e principalmente o temido tamponamento cardíaco. Principais cuidados com os drenos de tórax e o monitoramento de sangue no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, um dos cuidados aí de enfermagem. Documentar o padrão de drenagem, frequência e aspecto de líquido. Então, lá no dreno, né, nós temos que anotar na anotação de enfermagem o quanto drenou, né, qual é a coloração, se tem presença de coágulos, né, a frequência que teve que realizar a troca daquele conteúdo do dreno, tá? É um dos parâmetros mais importantes e fundamental no diagnóstico de um possível tamponamento cardíaco. Quando acontece o tamponamento cardíaco, isso quer dizer que não está tendo retorno sanguinolento de substâncias do dreno. Então, pode ser que aquele orifício esteja obstruído. E se não está tendo retorno de soluções, né, sanguinolenta, enfim, que deveria ter o mínimo, né? Toda aquela substância, aquele sangramento está ficando ali na cavidade torácica, tá? Aplicada diante do contexto clínico do paciente, é a quantidade drenada de um dos principais preditores da necessidade de reabordagem. Um tamponamento deverá ser explorado caso a drenagem ultrapasse 500 ml na primeira hora, 400 ml na segunda hora, 300 ml na terceira hora ou 1.200 ml nas 3 primeiras horas. Então, se o paciente está tendo pouco retorno aí de secreção, é realizado a desobstrução, esse tamponamento, tá? Mas quem realiza isso é o médico, tá bom? Outros cuidados de enfermagem aí com dreno. Checar o funcionamento dos drenos. É importante observar a patência do dreno, se está oscilante, se há débito após mobilização, interrupção abrupta do fluxo, fixação adequada e nível correto do selo d'água. Checar a patência dos drenos. Se drena muito, é problema, porque o paciente está sangrando muito. E se drena pouco, o dreno pode estar obstruído, o que aumenta grandemente as chances de tamponamento. Na suspeita de obstrução ou tamponamento, ordenhe, mas quem realiza essa ordenha, né, que vai fazer aquela pressão para destamponamento é o médico, tá? Curativos diário, também entra aí nos cuidados de enfermagem. Deve ser mantido sempre limpo e seco em torno dos drenos, evitando infecção do sítio, contaminação das pleuras e obstrução por coágulos. O sistema coletor de drenagem pleural ou mediastinal é o equipamento médico hospitalar utilizado nas cirurgias torácicas ou cirurgias cardíacas e destina-se à evacuação de conteúdo líquido e ou gasoso da cavidade torácica, por derrame pleural, derrame
pericárdio, empiema pleural, hemitórax, pneumotórax, etc, tá? Então, deixei o desenho aí, a imagem para vocês, ó, de um dreno, né, com selo de água, e esse tubinho aqui, ó, esse conectado ao paciente, é por aí que a secreção, ela vai ser drenada, tá? Ou às vezes até gasoso, né? Às vezes a gente olha pro dreno e ele está borbulhando, porque muitas vezes pode ser que tenha ar na cavidade torácica do paciente e é através do dreno que esse ar é eliminado, tá? Opa, desculpa. Componentes: frasco coletor, etiqueta volumétrica graduada. Então, lá no frasco ele já tem uma etiqueta, porque quando eu coloco a minha solução destilada lá, né, estéreo, eu tenho que marcar naquela etiqueta volumétrica até onde que a minha solução foi, né? Justamente para que na hora que for trocar aquela solução, a gente fazer o cálculo de quanto foi drenado, tá? A tampa, né, que existe aí nos drenos, a alça de transporte, o tubo de drenagem, o conector cômico, o tubo selo de água, a presilha, que é o clamp, e o respiro de saída de gases, que parece um canudinho saindo para fora aí do nosso dreno. Os sistemas coletores de drenagem pleural ou mediastinal utilizam o princípio de sinfona subaquática, que funciona como uma válvula unidirecional, ou seja, tudo que entra ele não retorna, ele só tem uma única direção. Então, se o fluxo, aquela secreção que está saindo do paciente, ele chega até lá o dreno, essa secreção ela não vai retornar, bom? Que funciona como uma válvula unidirecional, também denominada drenagem pleural fechada ou drenagem em selo d'água. A sinfonagem subaquática evita que ocorra o pneumotórax aberto, que é a entrada de ar atmosférico na cavidade torácica, mantendo em equilíbrio da pressão intratorácica, que é negativa em relação à atmosférica. Gente, me perdoa pela minha cachorrinha latindo, hoje ela tá meio pouco nervosa. Manuseio do sistema coletor de drenagem pleural ou mediastinal. Os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares e técnicos de enfermagem devem ter o conhecimento técnico e treinamento necessário ao perfeito funcionamento do sistema coletor de drenagem pleural ou mediastinal, devendo estar capacitados para a resolução dos eventuais complicações inerentes à drenagem torácica. Preparo do frasco coletor. Verificar a capacidade do frasco coletor escolhido e colocar solução fisiológica ou água destilada estéril no frasco coletor, de modo a atingir a marca do nível líquido mínimo obrigatório para que seja formado o selo da água, conforme a capacidade do reservatório. A tampa do sistema coletor de drenagem pleural ou mediastinal deve ser rosqueada ao frasco coletor de modo correto e firme. Somente o correto rosqueamento possibilitará a vedação adequada quando for necessária a aspiração contínua com o uso do sistema de aspiração contínua. Revisão do sistema de drenagem. Rever se a extremidade do tubo no inferior do frasco ficou submersa cerca de 2 centímetros abaixo do nível líquido mínimo obrigatório. Então, a gente tem que ver se a pontinha lá do meu tubo, né, do meu dreno, ele ficou 2 centímetros abaixo da minha solução que eu coloquei dentro do próprio tubo do dreno, tá? Marcar na etiqueta do frasco coletor o nível líquido, a data e a hora de instalação do frasco coletor. Então, como eu falei para vocês, existe uma régua, né, volumétrica, que quando eu coloco a minha solução, eu preciso riscar até onde eu coloquei a minha solução, né, colocar a data, quem foi que trocou o selo da água, enfim, o horário, né. Verificar se existe oscilação ou borbulhamento no nível líquido. Faixa adesiva de fixação. A faixa adesiva de fixação é de extrema importância para o conforto do paciente
e deverá ser fixada no flanco do paciente. Então, muitas vezes o paciente ele está com dreno e aí é colocado uma faixa no tórax do paciente para que tenha a menor movimentação o tubo desse dreno possível, tá? Sem contar que é um pouco mais confortável para o paciente, porque ele vai estar sobre pressão ali, né? Ela evita que as trações do tubo de drenagem do sistema coletor de drenagem pleural ou mediastinal sejam transmitidas ao ponto de fixação cirúrgica do dreno torácico com a pele. Nesta forma, se previne o doloroso deslocamento ou arrancamento do dreno torácico. Curativos. A limpeza da ferida cirúrgica deverá ser realizada com solução antisséptica e o curativo da pele. Em torno do dreno torácico deverá ser trocado diariamente ou quantas vezes forem necessários. Ao verificar as condições dos pontos cirúrgicos e da fixação do dreno torácico durante o curativo, deve-se observar se ocorreu arrancamento parcial do dreno torácico em deslocamento dos pontos cirúrgicos. Também se deve verificar se está ocorrendo vazamento aéreo em torno do dreno torácico devido à folga nos pontos cirúrgicos. Então, tem lá a pontinha do dreno, né, a pele do paciente. A ponta do dreno, né, pensando na parte externa, ela é levemente suturada para que tenha uma maior aderência desse tubo, tá? Então, normalmente também, o mesmo jeito que é uma intubação orotraqueal, o tubo do dreno, ele é marcado por numerações, né? Então, é importante a gente relatar lá nos registros de enfermagem em que posição que está esse dreno, justamente que nas futuras assistências de enfermagem seja observado se aquele dreno foi extraído ou não, tá? Cuidados com o dreno. Portanto, o tubo de drenagem deverá ser mantido quase esticado, sem curvas. Desta forma, se evita a formação de sifões por coleção de líquidos pleural no próprio tubo de drenagem. Então, para que não fique parado aquela secreção, é necessário que ele esteja esticado, reto, né? Lembrando também os cuidados com o clamp. Esse dreno nunca pode estar clampeado, tá bom? Para evitar o refluxo de líquido do frasco coletor para a cavidade torácica, não se deve elevar o frasco coletor acima do nível da cintura do paciente. O pinçamento, que é o campleamento prolongado do tubo de drenagem com a presilha, deve ser evitado, principalmente quando houver escape aéreo, que é o borbulhamento, e o que poderá provocar pneumotórax hipertensivo ou enfisema de subcutâneo. Pelo mesmo motivo, nunca tampe o respiro da ponta do frasco coletor. Controles com a drenagem no frasco coletor. De acordo com as orientações médicas, deverão ser anotadas a data, a hora e o volume que foi drenado, a cada hora e a cada 24 horas. A coloração do líquido drenado, né, se é seroso, fibroso, purulento, hemático, né? E a presença de borbulhamento. Tudo isso precisa estar descrito lá na anotação de enfermagem quando o paciente faz uso de um dreno de tórax, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me deixar uma pergunta aí via portal ou me mandar um e-mail e a gente vai se falando, tá bom? Beijinho pra vocês e até a nossa próxima aula. Se cuidem, viu?